Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo nesta segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. E muito boa tarde para você que nos acompanha na nossa reprise, no seu horário de almoço da terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa e falar com você de futebol e falar de esporte. Hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A e uma rodada ruim para os times cariocas, Apenas o Fluminense que conseguiu um empate fora de casa, mas as circunstâncias nem foi das melhores. E a gente vai falar também de Série C do Campeonato Brasileiro e dentro de assunto Série C do Campeonato Brasileiro, o nosso convidado de hoje é o Hugo Rodrigues, preparador de goleiros, que trabalhou no Tupi em toda essa temporada 2018, tanto no Campeonato Mineiro quanto também na Série C. Vamos falar ainda de Campeonato Amador da cidade e muito mais a partir de agora no programa de hoje, que como você já está acostumado, começa cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando sempre com ele, Luiz Martins. Um abraço a você, Silvério, um abraço aos nossos telespectadores, E ao companheiro Zacarias Fernandes, o nosso convidado Hugo. Zacarias. Olá, Silvério, um abraço para você. Hugo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meio de nós. E o meu abraço de abertura, Silvério, vai para o número grande de torcedores que compareceram na tarde de ontem lá no Miguel dos Santos Tintelmã para prestigiar a família São Cristóvão e o Independente. Muita criança, muitas mães por lá, fazendo um domingo de lazer com a família, num ambiente extremamente saudável, onde na prática do jogo não houve um único tumulto sequer, e isso certamente foi gratificante, principalmente para mim, que era o mandante do jogo e fui responsável pela maioria das situações que pudessem acontecer por lá. O Independente perdeu, mas o número grande de familiares, tanto de um lado quanto do outro, presente lá no Miguel dos Santos Tintelmã, foi sem dúvida nenhuma uma grande vitória. Tá certo, a gente vai falar muito de Campeonato Amador da cidade no programa de hoje, resultados da segunda rodada, próxima rodada, como vai ser, a classificação atualizada, enfim, muita coisa sobre o Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé. Como a gente já apresentou, já disse aqui, deixa eu falar e apresentar formalmente aqui o nosso convidado, Hugo Rodrigues, que já é de casa, Não precisa... Quando o pessoal é mais novo, a gente vai com todo jeito, você já é de casa, você sabe que você é muito bem-vindo aqui, é um amigo pessoal que a gente fez no meio do futebol e eu sou muito grato por isso. Seja bem-vindo novamente, apesar de você já estar acostumado a vir, tinha quase um ano, que não comparecia. Eu lembro que você veio no ano passado, quando ainda estava acertando com o Nacional, depois veio a proposta do Tupi, e aí fez um belíssimo trabalho na equipe de Juiz de Fora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo novamente, Hugo. Uma boa noite a todos, o povo muriaense. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu me sinto à vontade, eu costumo falo com minha mãe que ela adora vocês, eu falo que quando eu tô com o Silvério, que eu tô com o Luiz e o Zacarias, eu tô em casa. Então, boa noite a todos e desde já agradeço o convite. Tá certo. Eu agradeço também, com certeza. Um abraço aí pra Margarete, a mãe do Hugo. Ela a gente sempre encontra no estádio, sempre, torcedora nacionalina. Quando o Hugo tava aqui, e mesmo sem o Hugo, ela sempre comparecia, sempre que dava ao estádio Soares de Azevedo, sempre torcendo pelo Nacional. Vamos ver, 2019 tá chegando já, Margarete. A gente vai estar aí de novo na luta novamente, se Deus quiser. O Hugo estará conosco ao longo do programa de hoje para falar sobre o trabalho no Tupi, enfim, planejamentos para as próximas temporadas e também, claro, a gente vai pedir os pitacos dele aí sobre rodada do Campeonato Brasileiro, teve falha do Diego Alves ou não, enfim, isso e muito mais. Também o Hugo será um comentarista de luxo nosso no programa de hoje, mas antes de efetivamente começarmos a falar de Campeonato Brasileiro da Série A, vamos falar aqui dos nossos prêmios, Convidar você a participar conosco, o telefone já está na tela, é o 3729-7048, você liga, participa conosco, deixa o seu recado, manda sua pergunta aqui para os nossos comentaristas, para o nosso convidado, ajuda a gente a construir o programa Esporte Atividade de hoje e além disso você também já está acostumado, concorre a prêmios ao final da nossa programação. Temos aí um par de ingressos para o Cine Veredas, temos ainda um almoço marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos, ainda uma ducha completa lá do Lavador do Saulinho, temos ainda um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré e mais um álbum, já sorteamos um na semana passada, mais um álbum do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, o álbum aí, o oferecimento da banca do Binha, sempre naquela onda da Copa do Mundo sempre um sucesso, de vendas de figurinhas, temos aí hoje também, mais uma vez, o álbum do Campeonato Brasileiro, para você ligar e participar conosco. O telefone é o 3729-7048, para você ligar e participar conosco, ou também pelo WhatsApp, e aí pelo WhatsApp apenas mensagens, o 98859-6261.
988596261 é o telefone, o WhatsApp para você mandar o seu recado. Deixa aí o seu nome, o pessoal que está acompanhando com você também o nosso programa. Fique à vontade e ajude-nos a construir o Esporte Atividade de hoje, que começa falando de Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouco a gente vai falar da Série C, mas já um primeiro pitaco, né? Você disputou a Série C com o Tupi. Te surpreendeu que todos da chave de cá, a chave que o Tupi participou, o Tombense, e a chave que a gente acompanhou mais aqui também, né, pela proximidade, te surpreendeu que todos os 4 passassem para a semifinal e, consequentemente, tivesse essa vaga para a Série B ano que vem? Cara, assim, como a gente estava numa fase de grupos, ainda observei poucas equipes lá do Nordeste da outra chave, né? Mas eu fiquei surpreso com o nível da Série C, entendeu? Sempre acompanhei, ano passado eu acompanhei o Tombense, e o nível esse ano estava muito alto, sabe? E as equipes que classificaram, elas tinham grandes chances, assim, de realmente subir, e foi o que aconteceu, né? O Botafogo, o Cuiabá, o Operário, tem uma grande equipe, um time, assim, que me surpreendeu muito, e o próprio, qual foi? O Bragantino. Sim. Foram as 4 equipes que subiram, que investiram muito, né, cara? Então, assim, eles fizeram por merecer e eu não fiquei surpreso. A gente chegou até a comentar quando acabou a primeira fase, né, e quando começava a segunda, aqui com o Zacarias Fernandes, com o Luiz Martins, salvo engano, naquele programa também o Lucas Moreira, o Luquinha, né, que está como analista de desempenho no Tombense, ele estava participando aqui com a gente, e a gente fazendo, né, prognósticos da fase seguinte. Eu acho que a gente apostou muito no Santa Cruz contra o Operário, apesar do Operário ter tido uma ótima campanha, mas a gente apostou muito no Santa Cruz e toda a tradição, né, enfim, mas acabou não conseguindo. Eles até venceram em casa. Foi até um assunto, assim, que a gente chegou a discutir muito, assim, em off, sabe? Entre amigos, a relação do peso da camisa, né? Da massa, que no Nordeste o Náutico botou 40 Sim. mil, Santa botou quase 50. Então, se isso iria influenciar, até que ponto que iria. E os times aqui mostraram uma maturidade muito grande, cara. Eles jogaram bem, tiveram resultados bons lá e conseguiram fazer diferença em casa. É isso. A gente apostou muito no Náutico, né, que pegava o Bragantino e tinha vinha de um crescimento muito grande no campeonato. E a gente apostou também muito no Santa Cruz. E os outros a gente imaginou que o Botafogo, apesar do Botafogo da Paraíba também ser um time de muita camisa, o Botafogo de Ribeirão a gente viu muito de perto, um time muito forte, terminou na liderança do grupo. Enfim, mas na Série C, isso é algo, não sei se é inédito, mas há muito tempo não acontecia dos classificados serem todos de uma mesma chave, né? Desde que o campeonato começou a ser disputado com 2 chaves regionalizadas, geralmente tinha aí 3-1, 2-2, mas essa proporção de 4-0 foi a primeira vez que aconteceu na Série C. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, que já tivemos os jogos de ida das semifinais e, coincidentemente, ambos terminaram empatados em 0-0. Mas vamos falar antes de Série C, falar de Série A do Campeonato Brasileiro e uma rodada, Luiz Martins, péssima para os clubes cariocas, hein? O Botafogo no sábado perdeu para o Grêmio por 4-0, depois, um pouco mais à noite no sábado, o Vasco recebeu o Santos no Maracanã e com 3 gols do Gabigol, o Santos venceu por 3-0. No domingo pela manhã, a festa estava montada para o Flamengo, né? Contra o Ceará, que era até então o vice-lanterna, o Ceará fez um gol no final e venceu por 1-0. E o Fluminense é o que tem aí um pouquinho de motivo para sorrir, empatou fora de casa com o líder São Paulo, mas por ter um jogador a mais desde 33 minutos do primeiro tempo, o resultado poderia ser melhor. Ficou essa sensação também, né, Martins? Exato. Agora, quando você fala a respeito dos jogos, nós que acompanhamos o Vasco não foi páreo para o Santos. Tentou algumas reações, mas não conseguiu. E você falou do Botafogo, agora o Flamengo, 61 mil e alguns torcedores a mais participaram do jogo. Na impressão de que o Flamengo iria sair da ressaca da quarta, que era uma ressaca já bem mais anunciada, a favor de não ter, que era o Cruzeiro, que ia ter a ressaca, que é o Flamengo. Mas sim, o Flamengo sai da Libertadores. Aí o Flamengo vai para o Maracanã, precisando ganhar um jogo para encostar no líder novamente, no vice-líder, ou passar o vice-líder. E se esperar uma vitória do Flamengo. Fosse minguada igual foi a do São Paulo de 1-0. Mas o Flamengo não teve, né? O Flamengo não teve a mesma eficiência do São Paulo, que penou para fazer 1-0, mas fez na jogada individual do Reinaldo, fez todo o processo de trabalho, você viu o Diego, o jogador que finalizou e tirou o 0 do Ceará. O Flamengo não conseguiu. O Flamengo foi um time que não teve categoria para isso. O Flamengo ataca, arma, mas não tem essa jogada precisa que decide ou que vai decidir. Há quanto tempo eu venho falando isso? Desde que o Flamengo
tenho visto, eu falei, olha, o Flamengo faz um jogo bom aqui, vou jogar com o Grêmio, foi uma maravilha. Aquele resultado de 1-1 lá em cima da hora, com o gol do Lincoln, poxa, o Flamengo fez um jogão. Como de fato foi um dos jogos. Melhor jogo do ano até agora. Aí joga aquela partida contra o Cruzeiro, leva um esfrega, 2-0. Opa, tá. Aí faz uma partida com outro adversário, como foi o Vitória, eu já achei que o Flamengo, contra o Vitória, tal como o Ceará, tinha que ter mostrado muito mais. Olha os valores, olha o orçamento, olha a intenção de chegar em quê? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Esse é o discurso do Flamengo. E está jogando muito pouco. O Flamengo tem um plantel super no papel, mas que ele, depois da Copa, não respondeu mais. O Flamengo perdeu o Everton, o Silvério e telespectadores. E até o próprio Vinícius foi o que o Flamengo não fez mais gols como vinha fazendo. Sim. Então está explicado. E as reposições ainda não corresponderam, e o pior, que o tempo está passando. Não digo o Vitinho, que chegou há pouco, mas pelo menos o Marlon. O Marlon já está desde o início do ano, né? Já há uma desistência do Uribe, né? Já está com o Uribe lá para trás, né? Então, a situação do Flamengo é tão ruim para gols e para decidir, e está vencendo, e mostrar ao torcedor que vai ter regularidade da parte da frente para o ataque, é que o Flamengo fica confuso quem será o próximo atacante do jogo seguinte. Tá certo. E falando agora do Botafogo, Zacarias Fernandes, né, na abertura dessa 22ª rodada, lá na Arena do Grêmio, o Botafogo enfrentou o Grêmio, que já sabidamente era o favorito. O Grêmio tem uma grande equipe e perdeu de 4-0, Zaca. A derrota para o Grêmio fora de casa, ela tá dentro da normalidade, mas depende do jeito que se perde, né? Não só pelo resultado, mas um Botafogo que pouco ameaçou o adversário e volta ao Rio de Janeiro com essa derrota e ainda mais próximo da zona de rebaixamento, Zacarias. Olha isso, velho, eu sou de opinião que o Botafogo perder pelo time que ele tem já se torna uma coisa quase que normal. Para qualquer um. Agora, a derrota do Botafogo para o Grêmio, pelo placar de 4-0, foi a derrota de um time que mostrou uma infantilidade muito grande. Os gols que o Grêmio fez, a grande maioria, foi falhas da defesa do Botafogo. E no futebol pune. Como disse o Muricy Ramalho certa vez, a bola pune. A bola pune, né? Eu fazendo uma comparação quase absurda, lá no Miguel dos Santos Tinteumã, no Família São Cristóvão Independente, apenas para fazer uma comparação, jogo equilibrado, o Família São Cristóvão vencendo por um gol de diferença, o Independente errou 2 vezes, tomou a goleada. E no Botafogo não foi diferente, né? O Botafogo sentiu a ausência do Igor Rabelo, que querendo ou não querendo, é uma peça importante no esquema defensivo do Botafogo. O Botafogo não conseguiu encaixar aquele pessoal da reserva que entra, mas não corresponde. É Marcelo, né, o Jean ainda está jogando um pouquinho ainda, foi um dos nomes do Botafogo no jogo, mas é muito pouco para um time que quer vencer. Lá na frente o Aguirre não resolve nada, coloca o outro, é a mesma coisa, coloca o Breno, é a mesma coisa, né? O Breno, dia desses aí, no outro jogo do Botafogo, entrou sozinho com o goleiro, com a bola, e o goleiro não soube como tirar a bola do goleiro. E é sintomático, né, Zacarias, que os artilheiros do Botafogo no ano, que são Brenner e Chiesa, os 2 centroavantes, tenham 8 gols. A gente está no mês 9, mês de setembro, né? Já passou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, que o Botafogo durou um jogo, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e os artilheiros do Botafogo têm 8 gols. É sintomático de um momento ruim do time. É verdade. Agora, o Chiesa ainda tem um desconto que ficou uns 2 ou 3 jogos de fora, né? Ainda tem um desconto. O Brenner também teve um período de lesão, mas enfim. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Agora, aí a gente tenta achar um culpado, mas a realidade é que isso aí é fruto de um conjunto. Se defesa, meio campo não alimenta o ataque também não faz gol. E o Botafogo carece de peças importantes que possa dar ele um crescimento. A gente teve a oportunidade, eu vi só um pedacinho desse Grêmio Botafogo, porque eu tinha um compromisso, mas no pouco tempo que eu vi, você vê o Douglas alimentando o time do Grêmio. Trabalha de um lado, trabalha do outro, muda o jogo, cria situações, chama na hora que precisa. E o Botafogo não tem essa liderança, por isso paga o preço. Tá certo. Deixa eu voltar um pouquinho, ainda assunto da derrota do Flamengo. O gol, né, Hugo? A gente conversava aqui fora do ar, o gol, muita gente viu falha do Diego Alves. A gente viu aqui mais ou menos também mostrando o lance.
A sua avaliação, né, como preparador de goleiros, a postura do Diego Alves naquela que poderia ter feito essa defesa no chute do Leandro Carvalho, eram quase 49, né, do segundo tempo, praticamente o último lance do jogo. O Ceará pouco tinha exigido o Diego durante todo o jogo, era praticamente ataque contra defesa. Talvez o goleiro dá uma relaxada. Qual que foi a sua visão do lance, se teve falha do Diego Alves ou não, na sua opinião? Não acredito que ele tenha relaxado, até pelo goleiro que é, né? Por tudo que ele vivencia e vivenciou dentro do futebol. Eu acho que para se jogar no alto nível, o nível de concentração ele é elevadíssimo e tenho certeza que isso não foi o fato principal. Olhando rápido o lance, ainda não fiz a análise, que a gente viu a imagem estava até ruim. Eu costumo trabalhar com o goleiro com uma postura mais agressiva, talvez um posicionamento um pouco mais adiantado e conseguiria cortar aquela bola de forma diferente. Porque aquele kick é um kick, às vezes parece ser um gol muito fácil, mas é uma bola chata, uma bola difícil. Então talvez assim, eu peço aos meus goleiros que eu trabalho que tenham uma postura mais agressiva, até porque foi um chute de média distância, né? Para ter um encurtamento de chute, talvez uma cobertura, ficar mais fácil, enfim. Mas eu acho que ali seria atacar a bola no kick, o que poderia mudar ali, eu mudaria. E tinha um agravante que é o estado do gramado do Maracanã, né? Que reconhecidamente o próprio pessoal do Flamengo, na semana passada o Flamengo jogou no Maracanã e o Diego chegou a falar que é o pior gramado da Série A do brasileiro. Eu vi. Então, quer dizer, tem esse agravante ainda, a bola fica mais viva, né? Sim. Porque ela quica e ganha. E, cara, as bolas hoje, elas estão muito rápidas, os caras estão muito fortes, então qualquer detalhe, ele faz a diferença. Talvez ele não está habituado com um gramado ruim igual ao do Maracanã, mas é coisa que acontece, né, cara? Só erra quem tá ali dentro e é do futebol. E cada vez mais favorece os atacantes, né? A bola varia mais, ela é mais difícil. Eu falo que os fornecedores de materiais esportivos, eles fazem de tudo para complicar a vida do goleiro. Sim. E, inclusive, os meninos brincam, pô, ser goleiro hoje tá caro, porque os caras vão adquirir um material de boa qualidade, tá tudo muito caro, né? Uhum. E eles têm que ter para segurar essas bolas de hoje em dia, então a gente brinca, a gente sempre sai prejudicado. Nós falamos aqui, eu também estou de acordo. Acho que o Diego, no momento, a surpresa de vir o chute, né? Aquele drible no Hever, né? Uhum. E veio o chute, ele não chegou um pouquinho que ele chegasse à frente, até bater nele, aquela bola ia bater. O grande problema foi ele ficar pertinho da linha do gol, né? Passe da linha de fundo dentro do gol, é que quando ele põe a mão, ele não teve como tirar. Porque talvez, assim, eu preciso ver o lance de novo, né? Que isso é muito relativo, vai muito de opinião, né? Eu acho que talvez se ele tivesse um pouquinho mais à frente, talvez ele cortaria até o kick, ele pegaria lá, entendeu? Ele ia agredir, ele ia atacar a bola. Exatamente. E outra coisa, eu vou dar ao Diego Alves aqui, para a torcida do Flamengo ficar chateada, o crédito, porque o Diego Alves nos últimos jogos tem sido a nossa salvação, aleluia. Depois que aquele que encerrou a carreira, o Júlio César encerrou a carreira naquele jogo do Flamengo, o Diego virou da água para o vinho, que vinha muito criticado no Flamengo. No ano passado não estava muito bem. O Diego esse ano está de parabéns. E outra coisa, ainda não está pior para o Flamengo, porque o Diego Alves fez as defesas mais difíceis, como fez até com o Cruzeiro. Que todo mundo falou, 1-0 para o Flamengo, poderia ser 2-1 para o Cruzeiro, porque os ataques que poderiam ser decisivos, aliás, poderiam ter sido decisivos, ele proporcionou no momento exato. Aquela do Thiago Neves, né? Em cima, né? Em cima, ele foi de uma rapidez muito grande, uma agilidade muito grande. Então, tudo bem, todo mundo quer aceitar que é para o Ceará, mas vou lembrar os flamenguistas, que eu também sou. Lembra do Anapolina, lá na Serra? 1-0 para o Serrano. Alan Acácio pegou tudo, eles meteram uma no Raul e aquele Flamengo super que o Flamengo tinha, perdeu, assustou todo mundo. Tem tudo isso no futebol. E é o famoso jogar por uma bola, né? É o que o Ceará fez, ficou todo lá atrás, recuado. E tem que fazer, olha, tem que reconhecer a limitação. Claro. Você vai de peito aberto enfrentar o Flamengo no Maracanã, provavelmente você vai só voltar com uma sacola de gol. E o Ceará, Hugo, não sei se você tem acompanhado, o Silvério tem. O Ceará está jogando contra todos esses que estão acima da tabela e ali. Ele tem jogado muito melhor do que contra os times que estão abaixo com ele. Então ele teve uma derrota no... Ele perdeu para o São Paulo por 1-0. Perdeu para o Bahia dentro de casa por 2-0. Mas a campanha do Ceará pós-Copa ela é muito melhor do que ela é melhor que a do Flamengo, por exemplo. Porque o Flamengo ganha dinheiro. No pós-Copa no Campeonato Brasileiro. E só para acrescentar sobre o Diego Alves, o grande goleiro que ele é, no ano passado ele chegou, ele se machucou logo depois também.
mas ele não estava tão bem pelo que se espera e pelo tamanho que ele chegou, né? Vinha de destaque do futebol espanhol, mas nessa temporada o Diego Alves, por exemplo, só para tomar como padrão, é o líder da bola de ouro, a bola de prata, né? Que é o prêmio era entregue pela Placar, agora pela ESPN, que dá nota para todos os jogadores em todos os jogos, e aí se faz a média. Ele, se acabasse hoje, né? Claro, tem apenas 22 rodadas, mas ele seria eleito o melhor goleiro do campeonato por essa votação, que para mim é a votação mais expressiva. A CBF dá o título dela, dá o prêmio dela, mas para mim é essa da bola de prata, porque justamente acompanha jogo a jogo e aí consegue identificar, né, essas oscilações naturais. Acontece, falha, acontece. Eu achei falha também, não foi frango, né? Porque a gente tem muita noção do frango. Diferente. Nem sei se tem diferença, mas frango é aquele que a bola passa debaixo dele. Aquele que o cara segura e ela escapa, né? Aí é frango. Esse é o frango, ali é uma né? falha. Ali talvez uma postura, como o Hugo explicou pra gente, uma postura mais agressiva, um posicionamento um pouquinho mais adiantado, pudesse ter evitado o gol marcado pelo Leandro Carvalho, que com a camisa do Ceará, Zacarias, fez 2 gols no Brasileiro, um no Fluminense, vitória por 1-0, e um no Flamengo, vitória de 1-0. E ele pertence ao Botafogo. Já fez mais que o Brenner e o Chiesa. Coisas que só acontecem ao Botafogo, né? Isso é terrível. Tá certo, vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense e Luiz Martins, que foi até o estádio do Morumbi. E aí num jogo atípico também, porque o Diego Souza, vamos lá, minha opinião já não era para expulsão, mas o árbitro interpretou que sim, né? Mas o Diego Souza não tinha que fazer o que fez. 33 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Anderson Martins fez um gol contra. Chegou a ver o gol do... Não cheguei a ver. Eu ia te perguntar também sobre o do Sidão, porque foi um lançamento longo da defesa do Fluminense. O Anderson Martins foi fazer o corte para trás e houve a falha de comunicação com o Sidão. O Sidão já estava colado no Anderson Martins para tentar pegar a bola. Quando ele veio, o Anderson Martins cabeceia para trás e faz o gol. Então, assim, provavelmente é uma falha de comunicação. Mas mesmo com um jogador a mais e a vantagem no placar, o Fluminense não conseguiu sair com a vitória do Morumbi. Tomou um gol do Trellis de cabeça, Martins. Olha, é culpa dos dois, né, Silvério? Dos dois. Desculpa aí, de mas... comunicação. Acho que fala de Culpa mais dos de dois, porque comunicação. o Hugo é goleiro e foi goleiro, ele sabe. E o goleiro tá de frente, né? Nessa bola que tá chegando curta, porque ela não chegou com força pro goleiro. Não. Ela tava chegando curta. Aí o goleiro sai e grita, deixa, venha. Alguma coisa, Automaticamente ele usa esse tipo de porque de comunicação. foi muito estranho. Depois a gente vê esse lance, a bola veio longa e assim, é muito incomum você ver. Primeiro que o Anderson Martins, eu acho que ele desviou com muita força também. Pra dentro mesmo se fosse um recuo, seria um recuo meio diferente. É do trabalho, né? E a outra que realmente o Sidão não parece ter gritado, porque ele estava muito perto do Anderson Martins, e a menos que ele gritou e o Anderson não ouviu, né, Martins? A questão do jogo, Silvério, do Fluminense, primeiro o Diego Alves. Diego Souza. Eu não acho o Diego exagerado. Quando você pensa que o Diego, ele arruma esses problemas. Mas ontem, eu acho que foi muito mais, assim, um ensaio, né, daqueles artísticos que o cara fez lá, fez um drama danado que o Diego passou, fez isso, não devia. Aí eu ouvi alguém dizer assim, mas ameaçar não dá cotovelada. Tá, a regra diz o seguinte, na intenção de eu vou fazer uma falta, eu fiz a falta. Sim. Você entendeu? Entendi. O Diego Alves ele sabe que já é avisado. Todo mundo sabe, qualquer lance disputado pelo Diego Souza, todos os juízes, bandeirinhas, eles já estão tudo ali, todo mundo de olho nele. De quem? Vamos ficar de olho nele. O olho no Diego, o Diego do Flamengo também reclama muito. É esses caras que eles dão mais cartão, que eles marcam em cima e tal. Foi bobo. Só que o Fluminense, Silvério, apesar do jogo e da expulsão, o Fluminense passou muito aperto com o São Paulo. São Paulo está com um time bem afiadinho, está mantendo a liderança, não é à toa. E no final também, né, fez a mesma coisa, né? Mas um jogo difícil para o Fluminense e se tornou tão mais difícil para o São Paulo pela expulsão. Se o São Paulo estivesse, talvez, com o Diego Souza, talvez as coisas mudariam de lugar. É isso, o Fluminense fez então um gol contra, né, do Anderson Martins, e o Trellis, né, numa boa jogada do Regis, ele foi ali de fundo, cruzou e o Trellis deixou tudo igual, 1-1 no Morumbi. Zacarias Fernandes, para encerrar o nosso giro dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro, no sábado o Vasco jogou no Maracanã, tinha até uma boa presença de público, mas acabou decepcionando os torcedores que foram lá, e o Santos, com 3 gols do Gabigol, fez 3-0, Zaca. Olha, foi uma vitória tranquila, de um time que foi melhor o tempo inteiro, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer esse jogo pela radioatividade. Agora, foi uma vitória tranquila de um time que
teve absoluto no jogo. O Vasco teve alguns momentos que não ameaçou muito e no final de tudo, o Santos poderia ter vencido até por mais, porque o time do Vasco não tem poder de reação e na medida que foi tomando os gols, foi se entregando e dando ao adversário a tranquilidade para fazer o resultado. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aí pro Elson, né? Ele que é pai do João William, que já trabalhou com o Hugo em algumas oportunidades, tanto aqui no Nacional quanto lá no Tupi, né? O Elson tá nos acompanhando lá e tá mandando um abraço pra todo mundo aqui. Mandar um abraço pro Elson, pra Keila, pra Edneuza. O João é meu amigo pessoal e tava com a gente lá no Tupi lá. Esse ano fez um excelente trabalho lá conosco. Tá certo. Ainda não tem uma definição, né? Se ele vai continuar ou não. E até mandar um abraço aí pro Elson também, pra toda a família. E depois a gente vê com o João pra ele participar também. O João costuma correr. Sempre que convida, ele inventa uma desculpa. Não vai dar, mas vamos tentar pegar pelo laço e trazê-lo aqui, porque foi um dos destaques também nessa temporada. Atuou muito bem pelo Tupi. E, enfim, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a campanha do Tupi, que não terminou da maneira que vocês gostariam, né, Hugo? Mas, apesar disso, destaques aconteceram. O Vilar, acho que foi o grande destaque, né, o goleiro do Tupi. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no segundo bloco. Só para terminar, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas só para terminar falando de Campeonato Brasileiro da Série A, que já tem rodada neste meio de semana, tá? Então, o torcedor aí, né, dos clubes cariocas, já coloquem aí na agenda. O Botafogo joga na quarta-feira, às 7h30 da noite, contra o Cruzeiro, no estádio Newton Santos. Parada duríssima, né? O Martins já fez uma cara que as coisas não vão ser fáceis, né, Martins? Não. O Botafogo tem que mudar o espírito, né? Porque vem que vai enfrentar um Cruzeiro que teve a chance de ter feito um bom resultado contra o Internacional, teve um gol anulado, mas um Cruzeiro difícil em qualquer lugar que ele jogar. Parada duríssima quando os dois batem, né? Quando um só bate, não é tão duro. Né? Quem também vai ter um jogo difícil é o Flamengo. O Flamengo agora vai pegar o Internacional, vice-líder do campeonato, lá no Rio Grande do Sul, lá no estádio Beira-Rio, na quarta-feira, às 9h45 da noite. Na quinta, às 7 horas, tem Fluminense e Vitória no Maracanã. E também na quinta, só que às 8 horas, no Independência, tem América contra o Vasco. A gente vai para o nosso primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouco a gente volta conversando aqui ainda com o Hugo Rodrigues para falar, né, dessa campanha do Tupi na Série C, no Campeonato Mineiro, enfim, da temporada 2018, dele como preparador de goleiros do Tupi. Vamos falar ainda de Campeonato Amador da cidade e muito mais. Fique aí que a gente volta já. Ok, voltamos com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo mais uma vez a audiência de todos e lembrando que continuam abertas as ligações para você participar conosco. O telefone é o 3729-7048, o telefone já está aí na tela para você mandar o seu recado, deixar aí a sua pergunta, a sua opinião, ajudar a construir o programa Esporte e Atividade de hoje. Eu volto do intervalo triste com a notícia que a gente recebeu, infelizmente, né? Deixa eu mandar um abraço aí para o seu Josué, né? Toda semana, quem acompanha o nosso programa, a gente sempre manda um abraço entusiasmado, né, para a dona Janilda, para o seu Josué. Infelizmente, a partir de hoje, apenas para o seu Josué. A dona Janilda acabou nos deixando na última semana. A gente fica... sinceramente, eu não a conhecia pessoalmente. O Martins até contou que encontrou na feira. Nossa! E pelo carinho que ela sempre teve com a família, conversei diversas vezes por telefone. Então, seu Josué, o senhor é um cara fantástico. Que Deus ilumine, sabe? Continue te iluminando. Espírito Santo console o seu coração, o coração da sua família. Ao Ronaldo, né? E toda a família. É muito triste, sabe? Porque, apesar, repito, não conhecer pessoalmente, tinha esse vínculo, porque toda semana, e eu lembro quando a gente não tinha, por algum motivo, o Binha não podia participar e eles não conseguiam ligar por telefone, né? No fixo. Eles sempre ligavam aqui no celular, né? Coloca o nosso nome no sorteio. Estamos assistindo, manda um abraço aí pro Martins, pro Zacarias, pra Carol, pro Túlio, sempre lembravam da minha família também. Então, infelizmente, na semana passada a gente chegou a comentar, né, que ela estava internada. Fica aí o nosso lamento, e, enfim, mas Deus sabe o que faz. Seu Josué, um abraço pro senhor e vou marcar, eu tô devendo uma visita ao senhor e não vai ser na melhor das circunstâncias, queria visitar o senhor e a dona Janilda, mas, enfim, coisas que acontecem, Deus sabe o que faz, Deus está no comando de tudo. Um abraço de coração mesmo, nosso. Eu falo em nome de toda a rede de atividade de comunicação, pelo carinho que vocês tinham, que a dona Janilda sempre teve com a gente. E, seu José, pode contar com a gente pro que der e vier. Martins Zacarias, uma notícia triste pra gente, né? Claro, não deve ter um mês não, né? O garoto estava com ele.
não sei se é antes que ele chama, o filho dela, e eu tive a oportunidade, ela me viu, mexeu comigo, eu já a conhecia assim, e pude dar nela um forte abraço, Silvério. Abraço em nome da nossa equipe, porque eu falei com ela tinha um amor muito grande, um carinho muito grande pela gente. Ela falou, Lu, eu não fico sem ver, dificilmente fico sem ver. E nós ficamos ali bom tempo conversando, é tanto que o garoto chamava ela, vamos, mãe, vamos. E, sinceramente, eu fiquei até de maneira assim, muito emocionado, porque você vê o carinho que a pessoa tem com a gente. Sim. O mais simples que a gente faça isso aqui, a gente dá desperta nas pessoas, né? Aquilo que a gente transmite. E ela tinha um carinho enorme, ela queria fazer uma visita ao Silvério, conhecer o Túlio, ir lá na Carol. Ela queria vir aqui, eu falei, a senhora já foi convidada várias vezes, como o senhor Josué esteve aqui. E nós batemos ali uns quase 10 minutos de papo, assim no meio da feira, passando e tal, e ela ficou numa satisfação muito grande. Eu fico triste, né, por isso, né, e nós ficamos aqui hoje fazendo esse programa, mas não com aquela alegria de sempre. Tá certo. Zacarias. Silvério, lamentável, né? Hoje ainda eu estive com o Ronaldo, mas eu não sabia dessa situação, por isso eu nem o cumprimentei pelos sentimentos, mas é lamentável, porque era uma pessoa que tinha um carinho muito grande com a gente, né? E a gente, nesse mundo tão sem carinho, a gente sente a falta dessas pessoas com certeza absoluta. Eu quero aproveitar também a oportunidade, registrar aqui que uma pessoa da minha consideração lá no Santo Antônio, o Iracito Pintor, um pintor muito conceituado na nossa cidade, muito conhecido na nossa cidade, acabou nos deixando também essa semana, ele que era torcedor do Botafogo, né? Era um apaixonado pelo Botafogo, sempre alegre, gente de Caetano, e era tio do Renato Ciborgue. Né? Oi? A torcida já é grande? A torcida já é grande, ainda perdeu mais um. E ele era tio do Renato Ciborgue, que trabalhou conosco aqui. Então a família do Iracito também, nosso sentimento, assim como para a família do Ronaldo. Tá certo, vida que segue. Vamos lá, Martinho. É só para mandar um abraço para o Zé Olímpio lá no Planalto, que eu tenho falado que o Zé Olímpio lá na Zé de Abreu, né? Ô Zé Olímpio, eu consultei o nosso amigo Paulinho, você está no Planalto, né? Então, perdão, tá aí o abraço. Zé Olímpio que não perde um programa nosso, gosta mesmo dessa equipe, gosta mesmo das pessoas que fazem esse programa. Essa pequena equipe que está aqui, ô Zé, muito obrigado. Tá certo, né? Então, fica aí nossos sentimentos e depois do programa eu vou ligar para o seu José, a gente vai se falar. Abraço aí pro Ayrton, lá de Miraí, tá mandando abraço para a bancada e para todos os torcedores do Botafogo. O Aloísio, do bairro Padre Tiago, manda um abraço para a bancada e pro Binha. O Ronaldo, lá do bairro São Cristóvão, tá mandando um abraço para a bancada, pro Hugo, pro Binha e pros amigos do Densu, né? O Ronaldo Cabral, ele que tá no São Cristóvão que perdeu essa rodada, né, Zac? Perdeu pro Unidos do Marquinhos, do site Silvan Alves, por 2-1. E o Ronaldo Cabral é o vice-presidente lá, né? O Hildo, presidente, o Ronaldo Cabral, o vice. Tá certo. Então, o Ronaldo abraçando aí, né? Todo mundo aqui da bancada, o Hugo, Binha, também os amigos do Densu, o Zé Cláudio da Barra e também mandando abraço para os sobrinhos dele. O Dirley, né? Que você conhece pouco também, o nosso popular preto, ele esteve aqui na semana passada. Aí ele vem, ele fica, não quero falar. Ele todo, né? Parece que é tímido, né? Quem não conhece que compra, né? O Dirley tá mandando abraço aqui pra bancada, pra você, Hugo. Tá mandando abraço também pro Pastel e pro Dudu. E parabenizar aqui o pessoal de novo da Escolinha do Cruzeiro. O time Sub-11 do Cruzeiro na Copa da Liga Regional, da Liga Esportiva de Cataguases. Venceu 1-0 o time de Santo Antônio do Aventureiro e se classificou para a próxima fase. Parabéns aí ao Dirley, ao Dudu, Pastel e todo mundo que faz esse trabalho muito bacana na Escolinha do Cruzeiro. O Sérgio Camilo do bairro Santa Luzia tá mandando um abraço para você, Luiz Martins, e para todo mundo da bancada. Abração, Sérgio. Tomara que o Sérgio não esteja muito feliz na quinta, não, né? Porque na quarta ele pega o Botafogo. Aí, Sérgio, estão querendo secar contra o Botafogo. Abraço, Sérgio. O Rony, né? O roupeiro lá do Nacional, né? Roninho. Ele pediu para mandar um abraço. Tá mandando abraço pra bancada e tá falando, Hugo é seleção. Gente finíssima, né? Rapaz, antes deixa eu mandar um abraço pro Preto aí, pro Pastel, pro Dudu. O Preto tá fazendo um trabalho brilhante, cara, com os goleiros lá. Falou o nome do Preto até. O Luiz tá aí. Mas é um cara assim que toda vez que eu tô com ele eu tenho um aprendizado diferente, sabe? Um amigo que eu quero pra minha vida, que já é, né? E vou levar. E o Roninho, cara, o Roninho tem uma história engraçada com o Rony, a gente... Bem rápido, a gente foi jogar contra o Democrata e tava uma rivalidade muito grande lá em Valadares.
E aí soltaram um foguete no hotel à noite, aquela confusão, chegamos escoltados pro jogo. Nós fizemos um grande jogo lá, empatamos em 1-1, né? Aí ele tinha mania de sambar depois do jogo, quando tinha um resultado positivo e tal. Aí ele falou assim, Hugão, hoje eu vou sambar no terreiro do inimigo. Ele começou a dançar, ver a torcida organizada pra bater na gente. Falei, vambora, Rony. Rony, um abraço, você é fera. Imagina na briga o Rony daquele tamanho, hein? Nossa senhora. É um galope, né? E é goleiro, né? Diz ele que era. Ele te deu algumas dicas já? Já, ele falou comigo que quando ele foi tentar ser goleiro de futebol, ele foi pro América fazer um teste, o treinador falou com ele assim, meu amigo, você pode até trocar de roupa, mas o meu goleiro mais baixo tem 1,85 m, o Rony tem 1,62 m, 64. Ele nem trocou de roupa, Não, desistiu de trocar de roupa. Ele contou pra nós, né, que ele andou pegando futebol de salão pra nós na quadra, né? Sim, sim. Foi um grande treinador de futebol mineiro, 109. Foi o 109. 109 falou com ele, ó, meu filho, a trave nem de uma escada aqui, você vai se dar bem. 2,44, Sim. de altura, hein? Foi lá em cima no Miguel dos Santos, Winterman, prestigiar o Foi. Independente. Isso aí nós viemos. Eu vi O junto com Rony ele. é Fiquei feliz, fantástico. viu, Rony? Fantástico. Vou mandar um abraço também, né? Tem aqui também participando, não sei se o Hugo conhece, a Margarete, lá do bairro São Francisco. Nossa A mãe do Hugo tá Senhora. mandando abraço pra todo mundo aqui da bancada, tá parabenizando pelo programa. A gente já mandou um abraço pra ela aqui, né? Ela é Finíssimo. torcedora número 1. Beijo, mãe. E minha família também deve estar assistindo lá. Um beijo pra todo mundo aí de casa. Tá certo. Mandar um abraço também pro meu tio, né? Antônio tá lá no bairro da Barra, tá mandando abraço aí pra Ana Paula, pra Abraão, pra Sara, enfim, todo mundo também que tá acompanhando o programa Esporte e Atividade de hoje. A gente falou no primeiro bloco da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou dar um pulo pra Série C, né? A gente já mencionou aqui os times que passaram, né? Os 4 times dessa chave de cá, né, que a gente costuma dizer, a chave do Sul-Sudeste, e tinha também o Cuiabá do Centro-Oeste, e o primeiro jogo da fase de semifinal já foi disputado, Bragantino e Operário 0-0, o jogo que aconteceu em Bragança Paulista, e também ficou 0-0 o primeiro jogo entre Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto, o primeiro jogo que aconteceu lá na Arena Pantanal. Então 0-0 para Bragantino e Operário, 0-0 para Cuiabá e Botafogo. Você conhece muito bem as 4 equipes, né, que enfrentaram o Tupi 2 vezes, né, cada, Sim. nos jogos de ida e volta. É claro que o principal objetivo foi conquistado, que era o acesso para a Série B. Agora a pressão é muito menor, se joga, claro, querendo o título, mas se não tiver título não tem crise, não tem pressão. Você aponta um favorito entre eles? Quem que você acha que tem mais chances? Eu gosto muito da equipe do Operário. O jeito que eles jogam, é um time muito rápido, sabe? Que tem um contra-ataque bem eficiente. Então eu aposto sim que eles vão dar certo trabalho. Até porque jogar lá no estádio deles, no Germano Kruger, é muito difícil. É um estádio bem pequeno, a torcida bem em cima e eles sabem aproveitar isso, sabe? Então eu apostaria talvez também no Cuiabá, que tem um time muito experiente também. Tá certo. E o detalhe sobre o Operário é que ele disputou a segunda divisão, né? Lá na segunda divisão paranaense, ele tinha caído no ano passado, disputou a segunda divisão e mesmo assim conseguiu, né, montar um time eficiente que teve qualidade para, além de subir com um pé nas costas, acho que eles tiveram 91% de aproveitamento, conquistando o título da segunda paranaense, não só no cenário regional, eles conseguiram no cenário nacional essa vaga para a Série B e, enfim, estão na semifinal. A gente quando foi jogar lá, a gente ficou surpreso com a estrutura e tudo que eles conseguem envolver, né? A cidade abraça, eles têm, se não me engano, acho que 6 mil sócios torcedores hoje. O ingresso lá, eu não sei, assim, geralmente pagam R$20 numa Série C, o ingresso lá é R$80. Mas por quê? Porque para forçar todo mundo a ser sócio, então todo mundo é sócio torcedor, a torcida abraça. Eles fizeram uma equipe muito competitiva no estadual e conversando com o dirigente deles, ele falou, cara, na Série C a gente tinha o objetivo de não cair, só que as coisas foram acontecendo para eles e deslancharam, sabe? Bacana, cara, eles têm uma estrutura bem legal lá e um bom time. Eu acho que assim, que vai ser forte candidato a campeão aí. O Lucas, né, o Luquinha teve aqui também, né, como eu te disse, cerca de um mês atrás, assim que acabou o campeonato, e ele elogiou muito mesmo o Operário. Ele faz um trabalho, você faz também esse trabalho, mas muito voltado para goleiro. Sim. Ele faz o trabalho como um todo, né, de análise de desempenho, para passar as informações. Ele tinha elogiado muito o Operário. Até nessa que a gente tinha muito de torcida, né, dando muito por causa do Santa Cruz, muito forte, com torcedor, né, muito mais tradicional, a camisa muito mais pesada, ele já tinha apontado, olha, mas o Operário é um time muito organizado. Ele falou muito em organização, até porque não tem um grande nome, né, assim, o Schumacher talvez
mais ou menos conhecido, mas não tinha um grande É jogador. uma equipe muito nova. Se você for pegar jogador por jogador e fazer uma média de idade, é uma equipe muito nova. Né? Que geralmente, né, nessas fases, assim, a experiência conta muito, né? Sim. Você pega um time do Botafogo, que é um time de jogadores experientes, você pega o próprio Cuiabá, tem muito jogador experiente, né? E o Operário tem bastante jogadores, assim, que estão começando agora no cenário nacional, né? Então, assim, fiquei surpreendido com a postura deles, a personalidade, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo que, além da qualidade deles, vai contar muito para essa reta final de brasileiro. Legal. Vamos falar do Tupi, né? O Tupi que teve um ano bastante diferente, de altos e baixos, né? Muitas oscilações, começou mal, né? O Alexandre Barroso era o treinador no começo da temporada, o trabalho não estava acontecendo do jeito que o pessoal imaginava, aí trocou, mantendo o Ricardo Leão, que era o auxiliar, que já conhecia o grupo. O Ricardo Leão tirou o time ali da zona do rebaixamento no Mineiro e levou ao título do interior. O Tupi foi campeão do interior nessa temporada. E aí cresceu a esperança para o brasileiro, da Série C. Aí chega no brasileiro, começa mal, aí faz-se a troca, né? Sai o Ricardo Leão, chega o Eugênio dá um up na equipe, chega a beirar o G4 e aí depois os resultados não acontecem, vem o Ailton. Queria que você falasse pra gente, antes de falar exatamente da sua função como específica, né, de preparador de goleiros, desse ano tão altos e baixos, tão montanha-russa do Tupi, que começou mal, foi bem, depois mal, bem e terminou mal com o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Foi um ano assim bem de diferentes experiências, né? A gente tinha um bom elenco, a gente tinha um bom time. E as coisas não estavam encaixando, né? O Barroso fez a pré-temporada e as coisas não encaixaram no campeonato. E a gente teve uma sequência de 3 jogos muito difícil no início. A gente já estreou contra o Cruzeiro, se não me engano, Mineirão lotado. E voltamos para Juiz de Fora, fizemos um jogo contra o Uberlândia e depois já era o América. Então a gente teve 3 adversários assim que foi complicado os jogos e começou as coisas acontecerem para uma proporção que a gente não queria. Daí teve a troca, o Ricardo assumiu, conseguiu encaixar, mudou o sistema um pouco, o nosso time começou a engrenar, fizemos um ótimo campeonato que culminou com o título, né? E aí depois a gente perdeu muitos jogadores, né? Perdemos 3 jogadores, 2 para o Cruzeiro e 1 para o próprio Botafogo, que era adversário direto, que era o Tchô, o Patrick Bray e o Renato Kaiser. Eram jogadores titulares. E tivemos muitas lesões. Então, no transcorrer do Campeonato Brasileiro, a gente sofreu muito com alternância de jogadores, né? De ter que improvisar, talvez, pelo fato dessas lesões. Eu acho que isso foi um dos pontos cruciais, assim, para esse demérito nosso na competição. O próprio Vitinho, que tinha sido um dos destaques, né? Era Renato Kaiser e Vitinho, né? Os atacantes que deram muito certo no Campeonato Mineiro e que aí o Kaiser... Cruzeiro compra, repassa para o Atlético Goianiense e aí o Vitinho, que era um desses jogadores, depois se contunde, né? Lesão de ligamento no joelho, enfim, ficou o ano inteiro fora. É muito nisso, né? É um trabalho que não dá para ser, é uma situação que não dá para ser explicada muito facilmente, porque é uma conjuntura de fatores, não se cai por um jogo, como foi aquele jogo final contra o Ipiranga, né? A derrota por 5-1 lá no Sul. Mas também uma grande dose de azar que o Tupi teve nessas lesões. E aí, não é lesão, mas o Patrick, que vem pro ataque, artilheiro do campeonato, fazendo gol, a bola tava batendo no Patrick entrando, a fase muito boa. Aí ele pertencia, né? Foi vendido. Pertencia ao Fluminense, o Fluminense requer ele de volta para vender para um time da Suíça. Enfim, isso tudo vai desmantelando e atrapalhando o trabalho. Eu acho que foi o ponto crucial nosso, foi a perca desses atletas, assim, por lesão, por acontecer isso, né? A gente perdeu uma referência no ataque, que era o Daniel Moraes. A gente perde por lesão, né? Cirurgia. O próprio Vitinho, cirurgia. O Wellington agora, zagueiro, cirurgia. Aí a gente tinha o Afonso e o Rodrigo Dias na lateral, que eram jogadores experientes, se machucaram. Então foi uma série de fatores que foram influenciando para que a gente não conseguisse render o esperado. É isso. E apesar disso tudo, né, a gente falou desse ano de altos e baixos do Tupi, né, tanto no Mineiro quanto no Campeonato Brasileiro, um dos padrões que deram certo no Tupi
um deles, né? A gente pode citar um ou outro, mas um que reconhecidamente pela própria torcida é a posição de goleiro, né? E aí eu conversei com você, né, no WhatsApp e não é fazer média, porque isso aí é reconhecido. Vai em qualquer grupo de torcedores do Tupi que naturalmente estavam revoltados na queda, havia apontando culpado para todos os lados, aqui e acolá, principalmente na diretoria, mas não houve pelo menos uma manifestação que eu tenha tomado conhecimento de alguém falar o goleiro. O Vilar teve uma temporada muito boa, tanto é que ele foi titular tanto no Campeonato Mineiro quanto na Série C. Na Série C, inclusive, ele teve um lance magnífico, né? Que ele pegou uma sequência de 3 ou 4 defesas em sequência, que isso foi matéria até no AS da Espanha, que é o principal jornal lá da Espanha, um dos principais jornais lá da Espanha, enfim. Então, na posição, claro que você faz parte de uma equipe, você faz parte de um todo, mas na posição que te cabe melhor, né, que você trabalha especificamente, que é de goleiro, pelo menos aquele papel, aquela sensação de papel cumprido, imagino que ela tenha isso, que você tem isso com você, né? Eu consegui cumprir o papel, apesar de como um todo não foi bem. Eu fico chateado, né, pelo fato da gente ter caído para a Série D, né? Não é o que a gente queria, é um todo, é um grupo, ganha todo mundo e perde todo mundo, né? É um carimbo, assim, que a gente lutou para não ganhar, a gente não queria, mas aconteceu, né? Só que o que me conforta é o individual, sabe? Eu acho que, assim, a gente, dentro do possível, a gente fez o melhor, né? Os goleiros que estavam comigo lá, os 4 goleiros, os 4, eram, assim, de perfis muito bons, trabalhadores, a gente trabalhou muito, cara, muito, ia mais cedo, ficava até mais tarde, marcava treino em horário alternativo, sabe? Então eu acho que eles colheram fruto, né? O Vilar representando todos, mas eu acho que foi fruto de um trabalho que eles plantaram desde dezembro na pré-temporada. Certo. E como que é administrar? Já tem intervalo, Serginho? Daqui a pouquinho? Vamos então para o intervalo? Já vou deixar aqui para você pensar no intervalo. Como que é administrar? Você falou 4 goleiros, né? Já eram 4 goleiros no Campeonato Mineiro. Aí o Jorge me sai para o Guarani de Campinas, e aí o Ranulli, né, que você já conhecia aqui do Nacional, chega. Como que é administrar isso, né? Todo mundo, claro, quer o bem de todos, mas todo mundo quer uma vaguinha no time, quer jogar. Queria que depois você falasse pra gente como que é administrar e se foi tranquila essa administração no Tupi. A gente vai para o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente voltando a conversar, né, continuando a conversa com o Hugo Rodrigues, falando muito sobre o Campeonato Amador da cidade e muito mais. Fique aí que a gente volta já. Agradecendo novamente, né? A gente não pode cansar de agradecer a audiência de todos. É muito legal ter a participação de todos, mandando mensagens pelo WhatsApp. Até o pessoal que ainda não deu o tiquinho azul, que eu ainda não visualizei, podem ficar tranquilos. A gente vai anotar, vai dar tempo pra gente anotar todos os nomes pro nosso sorteio ao final do programa de hoje. E lembrar que dá tempo para ainda continuar participando, seja pelo telefone, o 3729-7048, seja pelo WhatsApp, o 98859-6261. Dá tempo de você mandar aí o seu recado, deixar o seu nome e quem está acompanhando o programa com você também. Muitos abraços a todos que estão participando aqui com a gente. A Camila, lá na comunidade de Santo Cristo, sempre participando conosco também, como toda semana. A Valdirene, lá no bairro João VI, com toda a família. O Silvio, né? O Silvio hoje a gente ficou sem a live no Facebook, a gente pede desculpa por isso. E ele me perguntou, não tá tendo programa, que ele tá lá em São Paulo, né? Ele nos acompanha lá em São Paulo. Ficou na espera de começar o programa e falou, não começou? Eu falei, não, já começou, mas hoje a gente está sem a live, tá mandando abraço para todo mundo aqui. É torcedor do Tricolor Paulista, tá feliz da vida com a liderança no Campeonato Brasileiro. Enfim, todo mundo que está participando, muito obrigado. E lembrando que você pode continuar participando, que dá tempo e tem prêmio no final do programa de hoje. Hugo, quando a gente foi pro intervalo, a gente falou, né, sobre essa concorrência, né? Eram 4 goleiros no Tupi, durante toda a temporada, né, no Mineiro e no Brasileiro. Como que era essa gestão, né? Como que era para você gerir esses 4 goleiros? Como a gente disse, há um respeito, imagino, entre todos, mas todo mundo quer jogar, né? É natural, todo mundo quer estar ali participando. Como que foi isso? Foi meio complicado? Como que foi esse gerenciamento e a escolha também do Vilar como goleiro principal do Tupi? Eu costumo falar que dá treino, todo mundo sabe, né? Não é uma receita de bolo. Tem o treino que funciona e o treino que não funciona.
Mas, assim, dos grandes problemas, assim, a grande dificuldade no futebol é você gerir, né, pessoas. Então, são 4 cabeças diferentes, 4 formas de pensar. E eu falo 4 assim porque a minha área é bem específica com os goleiros, né? Meu contato com os jogadores de linha, ele é bem menor. Então, o grande X da questão é você saber deixar todo mundo motivado, né? Conseguir deixar todo mundo com a cabeça boa, fazer com que o que está na reserva, o terceiro, esperar o momento deles e entender, né? Então, a nossa relação lá, cara, graças a Deus, era maravilhosa. Os 4 são meus amigos pessoais hoje, a gente se fala por mensagem todos os dias, temos um grupo também, sabe? A nossa relação, além de profissional, ela se tornou de amizade e a gente fala coisas assim, pessoal um pro outro, e foi bacana. Lá no Tupi, logo que cheguei, o Vilar era o goleiro mais experiente, né? E a gente optou, até pelo desempenho dele na pré-temporada, iniciar com ele jogando, e a gente foi obtendo resultados, né, individual, e ele jogou 100% dos jogos no ano. Tá certo. Deixar à vontade também, Luiz Martins, Zacarias Fernandes, para participar. Só uma pergunta, né, que já era para ter feito, eu acabei esquecendo. Você continua no Tupi para a temporada que vem? Já está definido isso? Sim, de antemão a gente já está palavrado, já acertamos, e 2019 para que eu possa dar sequência no trabalho lá. Tá certo, ainda não estão definidos os goleiros, né? Porque Sim, todo mundo acabou o contrato praticamente, né? E vai alguém... O Gonçalves tinha contrato, mas não, porque o Gonçalves tem há muito tempo, né, no Tupi. Na verdade, todos os contratos, eu não sei se o Gonçalves tinha um contrato anterior, se era longo ou se eles renovaram novamente. Sim. Mas todo mundo teve o término do contrato agora, em final de agosto. Ok, porque o Gonçalves eu citei nominalmente ele, porque ele já está quantas temporadas lá? Eu falo que o Gonçalves é um ícone do Tupi. Já está lá há muito tempo, né? Você tem uns 8 anos de clube lá. Então, que não é muito comum, principalmente, né, em divisões inferiores, como o Tupi frequenta sempre Série D e Série C, e Série B também, ele teve na Série B do Brasileiro, então ele tem essa manutenção grande, né, na equipe do Tupi. Futebol é uma caixa de surpresa, né? Você vê que ano passado eu vim aqui, eu tinha acertado com o Nacional, e de repente eu tive uma oportunidade para o Tupi, que eu julguei ser uma oportunidade um pouco melhor para a minha carreira, né? Claro. Então o futebol tudo muito cíclico, rápido, né? Não, com certeza, e assim, a gente falando por causa se tratava palavrado, né? Sim. Mas se surgir uma nova oportunidade, aí há de se pesar e depois conversar, com certeza. Martins, Zacarias, fiquem à vontade. Então. A minha pergunta, Hugo, vai ser rápida. Hugo, treinar um time de futebol, treinador, né? Hoje o treinador tem auxiliar, tem várias pessoas em volta dele, né? No passado era muito mais difícil, entende, você ficar quase que sozinho com o plantel, né? Hoje você tem auxiliares. Mas no seu caso, por exemplo, você fica muito de frente com os seus comandados. E é uma das coisas que se torna difícil, porque todo mundo quer jogar, né? E tem alguns que faz aquela cobrança, era eu, não pode ser ele. Mesmo sabendo que o índice de aproveitamento, nem que seja, se tiver os 4 do mesmo nível, mas você vai ter um que está te passando uma confiança melhor. Exatamente. Assim, graças a Deus eu nunca tive problemas. Assim, só que eu sou muito aberto, né? Eu escuto. Eles nunca tiveram receio de vir falar, eu acho que eu tenho que jogar. Já aconteceu isso esse ano também, de goleiro vir falar comigo, pô, eu tô treinando bem, eu queria uma oportunidade. Normal, eu acho que todos os goleiros têm que pensar em jogar, tem que querer estar jogando, senão não tem porquê estar no futebol. Eles têm que estar com essa vontade de estar ali, mas tem que respeitar o companheiro e o momento. E eu sempre fui muito claro e transparente com eles, e eu acho que a gente sempre levou tudo de uma maneira saudável por causa disso. Sempre fui muito verdadeiro, muito transparente, falei, olha, o momento dele é esse, você tem que esperar. E os resultados estavam vindo, né? Então não tinha o porquê. Então eu acho que eu nunca tive problema com relação a isso não, graças a Deus. Zacarias? Nos clubes pelos quais você passou, qual que te ofereceu a melhor condição de trabalho? Como comissão técnica eu trabalhei em 2 clubes, né? Eu trabalhei no Nacional, que é aqui em Muriaé, quando eu comecei, como preparador de goleiro. Quando o Zé Geraldo, que então era o presidente,
O Nacional na época me deu a oportunidade. E agora no Tupi, né? Assim, o Nacional tem uma estrutura física muito superior à do Tupi hoje. O Nacional tem uma estrutura física que inveja muito os clubes aí de Série B. Talvez de Série A, não sei. Mas assim, o Tupi também tem uma estrutura antiga, mas que me ofertou, eu nunca tive problema. Aqui no Nacional, quando era questão de material, o Zé Geraldo sempre comprou para mim, para os goleiros, sempre tive tudo. E lá no Tupi também, tem uma estrutura física um pouco menor, um pouco abaixo, mas em compensação não falta nada, material, o campo de treino é bom, é tranquilo, porque geralmente você tem problema do campo ser duro, né, para os goleiros, que impossibilita você fazer algum tipo de treino por causa de lesão, uma bursite, alguma coisa. Eu nunca tive problema, não posso reclamar de nenhum dos dois clubes, não. Tá certo. Você citou, né, o Tupi treina em Santa Terezinha, né? A gente treina em Santa já Terezinha. esteve pior, né, pelo que a gente ouve falar. Eu conheci Santa Terezinha só esse ano, quando a gente esteve lá com o Nacional pro jogo de pré-temporada. Sim. Mas não é o ideal para um clube do tamanho que o Tupi tem, Sim. né, da representatividade, mas pelo menos atende, né? É um CT porque tem muita dificuldade de treinar no campo que vocês jogam, né, que é no estádio municipal. A gente treina no municipal uma vez por semana, agora no final tava 2, né? E o restante em Santa Terezinha. É exatamente o que você falou. Não é o ideal, mas não falta nada, né? Dá para fazer, a gente faz com excelência e eu não posso reclamar de nada. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando com a gente aqui, né, pelo WhatsApp, pro Luiz Freitas, no bairro São Francisco, Zaca. Ele, assim como o Diogo Silveira, também no bairro São Francisco, estão mandando um abraço para você e para todo mundo aqui da bancada. Legal, muito obrigado aí por esse carinho, né? E obrigado por estar nos acompanhando aqui. Tá certo. A Renata Ribeiro, do bairro da Barra, também está acompanhando a gente, mandou recado aqui pelo WhatsApp. O seu Geraldo do Planalto, né, também, telespectador assíduo aqui do programa. O Carlos Roberto, lá no bairro Santa Terezinha, tá mandando um abraço para você, Luiz Martins. Mandando um abraço pro Hugo e também para todo mundo aqui da bancada. Mandar um abraço aí pro Hélio, né, o Hélio Godoy Júnior, lá no bairro São Gotardo. Ele que está assistindo o programa juntamente com a esposa, Juliana Maria Nunes. E ele está dando uma opinião aqui, Martins, voltar um pouquinho de Série A do brasileiro, para pedir a sua opinião aqui. Ele falou, olha, a opinião dele, minha opinião seguida de pergunta é que o Flamengo, por ser um time que quase não tem opção de substituição dos titulares, teve que jogar todos os campeonatos praticamente com os mesmos jogadores. Com isso, eu acho que interferiu bastante nos resultados e por deixar os jogadores esgotados. Você tem essa avaliação também? O Flamengo, diferente do Grêmio, do Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, ele não poupou jogadores. Assim, era um ou outro ocasionalmente, mas no grosso dos jogadores, basicamente, era sempre a mesma base. Você acha que isso está pesando nesse momento, Martins? Para esse momento não tão bom do Flamengo? Então, deixa eu vou. No jogo de ontem. Ontem chegaram ao ponto de dizer que o Flamengo era um time cansado. Mas o Flamengo atacou o tempo todo. Né? Cansaço que atacou até os 49 do segundo tempo, até tomar o gol. Eu não sei, eu penso que pelo que o preparo que tem hoje, Silvério, eu acho que daria para cansar menos. O Flamengo fez algumas alterações, as únicas que eu vi até agora, que não foram atendidas ainda, porque tem jogadores que não entraram, ainda se adaptaram, principalmente o Marcos, que já está esse tempo todo, veio para isso, já nessa expectativa de sair o Vinícius. E agora traz o Vitinho, porque o Flamengo perdeu o Era. Né? Mas já era um anúncio. Ou ele ou o Marcos, qualquer um faz aquela função, mas não faz como o Era. Tem um motorzinho. Né? Eu penso, quem o cidadão que falou? É o Hélio. Essa história aí que a gente vê, está aqui um preparador de goleiro que recentemente disputou a Série C, que é o Hugo, trabalhou com a condição dele. Esse cansaço, eu sei porque ninguém é de ferro, mas o Flamengo tem um plantel de que o que está se esperando do Flamengo é que ele tivesse dado um retorno muito maior e eram peças que eram para dar resultado. Eu não acho que o tal cansaço está batendo a tal ponto de você chegar ao ponto de começar a cair. O Flamengo veio de uma preparação de 20 dias, ou foi isso que deu a Copa? O Flamengo? Quase um mês. Não, dá mais. Quase um mês. De quase um mês de preparação da Copa, de um descanso, de que teria uma engrenagem muito maior da que deixou. Eu vejo que o time não acerta, o time não tem
uma situação de criação de jogadas aguda do que o Flamengo faz, como o Grêmio faz, como o São Paulo tem feito, os que já estão à frente do Flamengo. Eu não vejo tanto assim por esse lado. É claro que vai aparecer uma coisa ou outra, porque sempre quando a coisa está ruim, alguma coisa tem que aparecer para amenizar. Tá certo. Mandar um abraço também pro Sebastião, lá na rua Eugenópolis, né? Lá no bairro São Cristóvão. Ele tá abraçando todo mundo lá do bairro São Cristóvão também, ligadinho. Sebastião, a gente fez tiro de guerra juntos, né? Um abraço para você aí, um amigo que a gente tem. Mandar um abraço também para Stephanie Ribeiro, no bairro Santana, tá assistindo o programa e tá mandando um abraço para a mãe dela e a irmã que estão lá em Itamaraty de Minas. Então, abraço para todos aí acompanhando também o programa Esporte e Atividade. Conseguiu, já deu para dar uma descansada, desafogar do campeonato, porque a gente sabe que o Mineiro acabou, logo depois já começou o Brasileiro, e o ritmo é intenso, né, de trabalho, porque não é só treinamento, né, é o estudo, é estudar o adversário, o atacante adversário, o batedor de pênalti adversário. Nossa. Já deu para dar uma desafogada? Já tá com saudade de trabalhar? Eu falo que o treinamento em si no campo é a parte mais gostosa, né? É muito trabalhoso, muita gente acha que principalmente a função do preparador de goleiro é só o cara que sabe bater na bola, né? O cara que vai lá, dá um chute bonito e treinou o goleiro e é muito além disso, né? A gente estuda o adversário, a gente procura fazer uma análise aí mais coerente possível para estar passando as informações tudo mastigado para os goleiros e elabora treino, enfim. Então acabou o campeonato, cara, tem umas 3 semanas que eu tô nem vendo o jogo, eu tava conversando com você serial, não tô nem vendo, tá curtindo minha mãe, minha família aí, meus amigos, e estudando essa semana eu comecei a dar umas estudadas aí também, que é bom dar uma reciclada, né, e eu gosto muito disso, de sempre estar me atualizando, mas eu tô conseguindo me dar uma desligada no futebol para me voltar depois renovado, porque querendo ou não, acaba sendo estressante o fim, né. Com certeza. Mandar um abraço aqui também pro Cacalo, lá no bairro São Gotardo. Ele mandou mensagem pelo WhatsApp. Tá mandando um abraço a todos da bancada. E tá parabenizando aí o Estrela de Ouro, né? Que ganhou com respeito. O Cacalo falando, o Estrela de Ouro que venceu por 4-0 o Ancorado, Zaca. Até pegar o gancho aqui do recado do Cacalo, a gente agradece demais a participação. Para falar do Campeonato Amador da cidade, que teve a sua segunda rodada disputada neste final de semana. Queria que você destacasse, daqui a pouco você esqueceu um resultado, a gente pode aqui, Zaca, auxiliar também, mas que você destacasse aí o Campeonato Amador da cidade, os jogos que você, porventura, lembra, Zaca. O Campeonato Amador da cidade que vem mostrando uma qualidade técnica muito boa, né? Pelo fato do presidente da Liga Esportiva de Muriaé ter tido a feliz ideia de abrir a competição e isso favoreceu os participantes. Principalmente aqueles que têm uma melhor condição financeira e pode trazer grandes valores, grandes jogadores para valorizar ainda mais a competição. O Operário, por exemplo, né, que venceu o Ivaí por 2-0 na manhã de domingo, foi com gols de Gessé e o Fred. São jogadores rodados aí no futebol profissional, conhecidos de todos nós, e são excelentes, é inegável isso. Outras equipes de melhor poder de aquisição se fortalece naquilo que encontra aqui no nosso futebol amador, né? Como é o caso do meu Independente, por exemplo, que não tem nenhuma estrela, não tem nenhum destaque, mas consegue se apresentar honrosamente com juventude nossa que precisa ser mostrada também. E isso a gente não vai deixar de fazer nunca. Eu quero muito agradecer aqui, antes de passar os resultados, aos jogadores do Independente no último domingo, que fomos derrotados, mas em momento algum entregaram, lutaram do princípio ao fim e caíram, né, diante de um adversário que tecnicamente, reconhecidamente, precisamos reconhecer isso, é melhor. A equipe da família São Cristóvão tem valores lá que a gente já conhece aí do nosso futebol, o Hugo também conhece, Lambari, Oreia, né, Adrianinho. São jogadores que merecem todo o nosso carinho, a nossa admiração. Então, quando nós entramos para jogar contra a equipe da família São Cristóvão, a gente sabia da melhor capacidade técnica do adversário, mas nos mentalizamos para que a gente, com garra e determinação, pudesse, se não ser igual, pelo menos sair de uma maneira honrosa. E foi o que aconteceu.
E quero mandar um abraço para o Reginaldo, né, que dirigiu esse jogo, o Reginaldo Oliveira, que conduziu essa partida com muita maestria, porque não era um jogo fácil para ser dirigido, mas as duas partes também colaboraram e o Reginaldo, então, acabou se saindo muito bem pela sua competência também. Mandar um abraço aqui para o Ari e para o Bim, né, que são meus amigos, vestiram a minha camisa no ano passado, este ano está do outro lado, mas são meninos que eu admiro demais. O Lucas Frites, que é cria ali do Hugo, está lá fechando o gol da família São Cristóvão, né? O Luiz Martins esteve lá no jogo, fez 3 defesas lá que poderiam ser o diferencial do jogo, mas é assim mesmo, né? A torcida que compareceu, quero aproveitar e agradecer mais uma vez aqui, dessa vez na televisão, fiz o agradecimento no rádio, muitas famílias, muitas crianças, né? Levei as minhas 3 netinhas para lá, correram, brincaram, jogaram bola, e certamente outras mães também levaram seus filhos e não saíram de lá decepcionados, porque o ambiente foi muito familiar, com as duas partes contribuindo para isso. Lá no Ancorado da Limeira, o Estrela de Ouro foi lá e sapecou 4-0 no time da casa. O Estrela, que é o campeão do ano passado, começa a encaixar seu jogo novamente e certamente, né, com esse encaixe do seu jogo, o Estrela fez um grande resultado diante do Ancorado. O União de Limeira venceu o Pirapanema, fazendo 100% de aproveitamento. União de Limeira que faz aí com aquele pessoal da região, mas é um time entrosado e certamente vai dar muito trabalho. Deixa eu ver se eu lembro mais. Lá no Vermelho, o Vermelho perdeu para o Enxoval Vitória por 3-1. Enxoval Vitória botou 3-0 no primeiro tempo. Não tive a oportunidade de ver esse jogo. Um abraço para o Evaldo aí, com a comunidade do Vermelho, para o pessoal do Boa Família também, lá do Enxoval Vitória, né? Domingo que vem o Independente vai jogar lá em Boa Família. E o Enxoval botou 3-0. No segundo tempo, eu não sei se deu uma relaxada ou se foi o time da casa que cresceu, mas o certo foi que o segundo tempo foi vencido pelo Vermelho por 1-0. Jogando no Ivaí, um confronto de futebol de primeiríssima qualidade entre o Ivaí e o Operário. O Ivaí, que tem lá na sua equipe também grandes valores, como o lateral esquerdo Humberto, como o nosso Celcinei, né, que merece todo respeito, todo carinho, entre outros, né, são os nomes que a gente vai lembrando assim no momento. E do outro lado, o Operário com o timaço montado pelo Valvernac, que tem a capacidade de fazer grandes times pela sua amizade, que é longa aí no meio da bola. E o Operário então saiu daquele resultado adverso diante do Catete no primeiro jogo para vencer o Ivaí por 2-0 e fazer seus 3 primeiros pontos. O Catete, jogando em Itamuri, venceu mais uma e junto com com a União de Limeira, são os dois 100% na competição. Venceu o Operário 1-0 lá no Santa Terezinha, venceu o Itamuri. Com isso, a equipe do Catete também tem 100% de aproveitamento. Para mais um jogo lá em Cachoeira Alegre, o Unidos de Cachoeira empatou mais uma. Um abraço aí pro Lucas, pro Sandrinho, né, pro Jojo, pra essa galera toda aí de Cachoeira. Unidos empatou mais uma com o Barcelona de Itamuri. Barcelona de Itamuri que vem surpreendendo, né? O Barcelona de Itamuri venceu a primeira partida, que foi contra o Unidos do Marquinhos, e acabou empatando lá em Cachoeira Alegre, mas está com um aproveitamento muito bom. O Unidos do Marquinhos venceu o São Cristóvão. O São Cristóvão saiu na frente, 1-0, mas o Unidos do Marquinhos foi lá e buscou o resultado, virando o jogo para 2-1. Né? É um bom time também, tive uma oportunidade de fazer amistoso com eles, e tem um time certinho, com um conjunto muito bom, que vai certamente dar muito trabalho dentro do campeonato. Esqueci algum? Não, acho que foi isso mesmo. Memória tá boa, hein? Então o velhinho tá bom da memória. Tá certo, né? Mais informações também sobre o campeonato, né, amador aqui da Liga Esportiva de Muriaé, pode ser encontrado também no site da Liga Esportiva de Muriaé. Só colocar lá no Google, Liga Esportiva de Muriaé.wixsite, você vai encontrar lá, tem tabela, classificação e mais informações sobre a competição. A gente vai chegando ao final do programa, a gente tem um sorteio, mas antes disso a gente tem um recado super especial da lutadora Poliana Botelho, né? Ela que é daqui de Muriaé, lutadora do UFC, que já tem luta marcada no dia 17 de novembro lá em Buenos Aires. Ela vai enfrentar a americana Cíntia Calvídio
pelo UFC Buenos Aires. Então, luta na Argentina, ela que tem 2 lutas pelo UFC e ganhou as 2. Ela esteve na cidade nesse último final de semana e a gente foi lá para ouvi-la. Participação especial do nosso amigaço Zé Wilson, né? O Zé Wilson estava lá, deu uma de repórter da TV Atividade, agradecemos a ele. Vamos ouvir palavras rápidas, mas muito bacana ter a oportunidade de ouvir a Poliana Botelho. Salve, salve, pessoal da TV Atividade, hoje aqui com a Poliana Botelho, a nossa campeã. E aí, Poliana, beleza? Dando uma curtida em Muriaé? Eu vim dar uma voltinha aqui, infelizmente eu tive uma lesãozinha bem pequena aí, que eu fiz uma ressonância, mas tá tudo ok. Segunda-feira eu tô de volta, hoje eu tô voltando, mas segunda-feira eu tô de volta aos treinos e preparando para essa próxima luta aí. É isso aí que eu ia te perguntar, como é que estão os treinamentos, preparativos? Próxima luta 17 de novembro, é isso? Isso aí, 17 de novembro na Argentina contra a Cíntia Calvillo. Eu conto com a torcida da galera inteira de Muriaé, mas gente, ainda não comecei minha preparação, como eu disse, eu vim de lesão. Mas agora segunda-feira eu já tô de volta, se Deus quiser já tá tudo 100%. Eu vou dar o melhor de mim lá, vou treinar, vou me entregar nos treinos, perder um bocado de peso, né? E tá bem preparado para essa luta aí. Vai com tudo, senta a mão. Valeu, é nóis. Tá certo, então agradecendo aí, né, a Poliana Botelho, sempre muito solícita, e agradecendo também ao Zé Wilson, né, por essa participação especial, essa ajuda especial. Poliana Botelho, então, dia 17 de novembro, de volta aos ringues do UFC. Ô Zacarias, eu vou voltar a você para você falar um pouquinho mais de campeonato amador, para destacar a próxima rodada da competição, enquanto eu acabo de organizar o sorteio aqui. Você falar um pouco da próxima rodada, pode ficar à vontade para falar do seu Independente, o próximo jogo, enfim, o que você pode destacar pra gente, por favor? Olha, eu acho que sem aquela colinha eu não vou lembrar da próxima rodada aqui não, porque... O seu Independente joga onde? Só o Independente vai jogar lá em Boa Família, né? Nós vamos lá visitar o Gilson Braga, com o Rodrigão, com toda aquela gente lá, né, da Boa Família, que tem realmente uma história muito linda no nosso futebol amador. E no próximo domingo, às 10 da manhã, o Independente vai lá em Boa Família. Tem um confronto entre o Pirapanema com o Estrela de Ouro de Belisário, que é também jogo dessa rodada aí. Eu vou lembrar, mas não vou lembrar os horários não, que com certeza absoluta teria que ser feito na cópia para eu poder lembrar. Tá ok, mas só uma pergunta aqui do Sivaldo, né? Ele que está sempre também interagindo com a gente e é ligado ao futebol amador aqui em Muriaé. Ele está perguntando para você, Zaca, se o campeonato amador 2018 está tendo um diferencial muito grande dentro de campo este ano, né? E se isso se deve ao número de equipes participantes ou à renovação dos times. O que você acha que se deve aí, ou as duas coisas, enfim, uma ajuda a outra? São essas duas coisas que estão contribuindo para isso. O fato, eu disse aqui ainda há pouco, o fato do presidente da Liga Esportiva de Muriaé ter aberto o campeonato, oferecendo opções para clubes que não são filiados à Liga, contribuiu bastante para o número de participantes, contribuiu bastante para que as equipes se animassem a disputar uma competição. Tem time que entrou pela primeira vez nesse campeonato amador da Liga pela razão de marcar o seu nome na história da Liga Esportiva de Muriaé. E aí nós temos 2 times de Itamuri, temos o Ivaí participando desse campeonato depois de um longo tempo, né? Temos o Estrela de Ouro, o atual campeão, que confirmou a sua presença de novo na competição. O pessoal de Pirapanema, né? Jade Pedrosa, um abraço aí para você com essa gente aí de Pirapanema, incentivando o futebol daí. O Vermelho com o Evaldo lá, né? O Evaldo, o Dudu, aquele pessoal lá do Vermelho, fazendo o futebol do Vermelho, dando oportunidade para garotos. Tem no time do Evaldo lá do Vermelho, tem 3 garotos lá de 14 e 15 anos de idade. Isso aí é importante demais. Lá no Independente, eu tenho inscrito lá no Independente, fazendo parte do meu grupo, o Gabriel, né, que que eles chamam carinhosamente de Biel, que é da base da escolinha do Pastel, que está lá na minha equipe, filho do Marco Lúcio, com 15 anos de idade. E você coloca para jogar e joga. Por quê? Porque tem capacidade para isso. Então essa renovação tem que ser feita, porque é muito importante para o nosso futebol amador e até para um futuro breve lá no Nacional, quem sabe, porque o Nacional depende da formação da sua equipe para o futuro e automaticamente dando oportunidade a esses garotos, a gente decididamente sabe que eles poderão mostrar toda a sua capacidade. Tá certo, mandar os últimos recados aqui chegando. O Alexandre, do bairro Santo Antônio 2, está perguntando pra gente aqui da bancada se o Flamengo continua com o técnico, né, o Maurício Barbieri, ou se contrata outro técnico para tentar alavancar de uma vez. Ele que está mandando um abraço para todo mundo.
Ô Martins, uma pergunta, eu vou pedir para você for o mais breve possível. Se você fosse o dono do Flamengo, digamos assim, o presidente, mantinha o Barbieri, deixava outro chegar, dava oportunidade, ele tem crédito ainda? Olha, o Barbieri no Flamengo é a posição dos jogadores. Eles pediram a permanência do Barbieri quando o Flamengo já se tentava algum treinador. Teria que ter uma reunião com todo mundo e não chegasse de cara e tirar o cara. Mas ele tá na lista negra da torcida, né? Todo jogo estão vaiando ele. Eu, por mim, eu penso que teria que ir mais um pouquinho à frente com ele, porque o momento já começa a ficar de não ficar trocando treinador, porque não vai dar tempo para mais nada. Tá certo, mandar os últimos abraços então pro Célio do Gaspar, pro Fernando Firmino, né, o Chapocão no bairro da Barra, sempre nos acompanhando, para Gisele de Freitas Ferreira, para Vera Lúcia e pro Juarez lá no bairro Cardoso de Melo, pro Gilberto Medeiros, para Marina Proba Lessa também, lá no bairro da Barra também, sempre também ligados com a gente e mandando recado, pro Júlio César no bairro Bico Doce, enfim, muitas participações, como a do Carlos do Planalto, Hugo. É uma pergunta que a gente já citou aqui, se o Tupi vai continuar com... Era assim, se o goleiros do Tupi se vai tomar lugar um do outro, se o primeiro goleiro, no caso, ir lá, vai continuar, mas é difícil até falar, porque não se sabe nem quem você vai poder contar na temporada que vem, né? Por tudo aquilo que eu falei, que o futebol é tudo muito rápido, né? E tudo pode acontecer. Hoje o Vilar tá no Joinville, né? Tá jogando a Copa Catarinense. E é um goleiro que eu quero contar com ele, né? Mas a gente não sabe se a gente vai poder, qual as propostas que ele vai ter, e assim como os outros goleiros também que estavam lá com a gente. Então a gente vai sentar, vai analisar, tem alguns goleiros mapeados e estudar a melhor contratação para o Tupi, o que encaixa no perfil que a gente precisa e que acredita, e é assim que vai funcionar. Legal demais, Hugo. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui, deixar as portas abertas, você sabe disso, né? Sempre que precisar, a gente está à disposição. E agradecer mesmo pela essa parceria que a gente tem, essa amizade que a gente tem. A gente vai estar sempre na torcida. Eu falei isso diversas vezes durante o campeonato, quando a gente citava, né, o Tupi, a gente acompanhava muito o Tombense, né? É muito mais próximo até do que pra gente. Mas eu sempre falava que eu estava torcendo pro Tupi, pelos amigos que eu tinha, o Mancuso que chegou por lá, quando estava o Eugênio, por você, pelo João William, enfim, toda aquela turma que a gente conhece. E essa amizade que ela vai continuar, e essa torcida pode ter certeza que vai continuar sempre. Parabéns pelo seu trabalho, é brilhante, você tem um futuro muito grande pela frente, muito brilhante pela frente, e a gente vai estar sempre na torcida, e na medida do possível que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado de novo. Eu te agradeço, cara, fico feliz aí pela consideração, respeito de sempre. Acho que a gente acabou virando amigos aí, né, que o futebol proporciona. Uma das coisas boas da bola é isso aí, a amizade. É sempre uma alegria te ver quando eu te encontro no campo, lá em Tombos, aquele dia de fora. E eu me sinto honrado pelo convite, de todas as vezes você fazer questão da minha presença, de falar do meu trabalho. Isso para mim é gratificante. Deixo aqui de antemão um abraço pro Luiz Martins, pro Zacarias, que estamos sempre juntos também. São pessoas aí que fazem parte da história do futebol muriaense e que eu tenho um carinho e respeito muito grande. E sou feliz de ser amigo de vocês de coração. Mando um abraço para todo mundo aí de Muriaé, que torce para mim, minha família, meus amigos. E sou grato mesmo por estar aqui. Obrigado. Tá certo, a gente agradece demais. Nós vamos pedir a sua ajuda aqui para o nosso sorteio, tá? A gente vai ao nosso sorteio, como tradicionalmente acontece. Vamos começar aí com um par de ingressos do Cine Veredas. O Cine Veredas, lembrando que a programação, tá, gente, do Cine Veredas até a quarta-feira, e a validade dos ingressos também, quem ganhar tem até a quarta-feira para buscar lá na Veredas Kids, que fica no centro da cidade, na Praça João Pinheiro, e curtir então o filme que tá lá, o Mega Tubarão, tá? É o filme lá às 7 horas da noite, versão dublada, e às 9h20, versão legendada. Então tem gente que gosta de dublado, quem gosta de legendado, tem as duas opções do filme Mega Tubarão, e em breve vai ter o filme A Freira, filme de terror. Então para quem gosta também, fica ligadinho. E lembrando que nas redes sociais do Cine Veredas você encontra a programação, filmes que vão estrear também. Pedir a ajuda do Zacarias Fernandes, que sempre sorteia aí um par de ingressos pra gente. Zacarias, número de 1 a 148, quem vai levar o par de ingressos para o Cine Veredas? 100. Número 100, só localizar aqui o 100. O 100 é o Paulo Henrique Alves, do bairro da Barra. Paulo Henrique Alves, do bairro da Barra, vai levar então o par de ingressos para o Cine Veredas. Paulo Henrique, passar lá na Veredas Kids entre terça e quarta-feira, pegar o seu par de ingressos e depois desfrutar
de um cinema lá do Cine Veredas, que fica no Mar Center Shopping. Pedir ajuda também aqui do Luiz Martins. Martins, o número de 1 a 148, quem vai levar aí um almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Cozinha do Nery, que atende pelo telefone 98809-3242. 98809-3242. Você liga e o Nery vai levar até o endereço que você escolher a sua Marmitex, né? E quem quiser, tá, gente? Quem tiver a oportunidade, lá na Pracinha do Trabalhador, no espaço lá da Pizzaria Saborella, tá servindo refeição também da Cozinha do Nery. É só chegar lá e pedir. A comida é muito saborosa. E Martins, 1 a 148, por gentileza. 48. Número 48. Número 48. Vamos lá, 48 é a Liliane Rodrigues da Silva, do bairro Aeroporto. Liliane Rodrigues da Silva, do bairro Aeroporto, vai levar então o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Liliane, ligar nesse número 98809-3242, se identificar que o Nery vai levar a sua Marmitex até o endereço que você escolher. Pedir ajuda aqui do Hugo, o número de 1 a 148, quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping, ali na sobreloja, no quiosque, procurar o Thiago ou a Poliana. O número 1. Número 1, vamos lá, 1 é a Elisângela Cristiane Prata, do bairro Santa Terezinha. Elisângela Cristiane Prata, do bairro Santa Terezinha, vai levar então o carimbo do Rei dos Carimbos. Elisângela pode procurar direto lá no Mar Center Shopping, na sobreloja, o Thiago ou a Poliana, se identificar e retirar o seu prêmio. Zacarias Fernandes, o número de 1 a 148, quem vai levar aí o churrasquinho do Jacaré, que fica ali na pracinha do Trabalhador, um arrumadinho, né, do churrasquinho do Jacaré. Lá tem espetinho, lanches, caldos, mexido, tropeiro, arrumadinhos e muito mais. Zacarias Fernandes, 1 a 148, por gentileza. 75. 75 é o Carlos Augusto Alves, é isso, Carlos Augusto Alves, do bairro da Barra, vai levar então o prêmio do churrasquinho do Jacaré. O Carlos Augusto passar lá na banca do Binha, retirar o seu voucher e depois curtir lá muita coisa boa no churrasquinho do Jacaré, que fica na pracinha do Trabalhador. E Luiz Martins, lá do prêmio do lavador do Saulinho, atacante do time do Zacarias Fernandes, uma ducha completa, o número de 1 a 148. 18. Número 18 é o José dos Reis, do bairro do Centro. José dos Reis, do bairro do Centro, vai levar então a ducha completa do lavador do Saulinho, que fica ali na rua Capitão Evaristo de Carvalho, no centro da cidade. E o Hugo, para terminar, quem vai levar aí o álbum do Brasileirão, o 1 a 148. 12. Número 12, ele mandou 1 e o 12, né? É goleirão mesmo. 1 e o 12 é a Júlia de Souza, do bairro Santo Antônio. Júlia de Souza, do bairro Santo Antônio, vai levar então o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, passar lá na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã. E assim a gente vai terminando mais uma edição do programa Esporte Atividade, agradecendo a todos que permaneceram conosco e marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!